Oi, meu nome é LS Alves e hoje vamos falar de cinema mais uma vez. O filme de hoje é Eli, ou Eli, ou... Bom, pronuncia como tu quiser. É um filme de 2019, produzido pela Netflix. É um suspense com terror. Então, dando aqui uma passada rapidinho pela história, o que é? Tem um menininho que ele tem uma doença autoimune, ele é alérgico ao ambiente externo, ao ar, às coisas da natureza. Então esse moleque vive dentro de uma bolha. Então ele fica lá dentro da bolha, o ar é filtrado, ele não pode ter contato com as pessoas e quando vai andar na rua ele tem que andar com uma roupa de proteção e tal. Parece um técnico laboratório, qualquer coisa, ou um cara que está passando veneno na plantação de fumo. Então essa é a vida do guri, ele vive apartado dos pais e do mundo, porque ele tem essa doença aí autoimune que quando ele começa a respirar, tranca a garganta, fica vermelho, começa a chorar, vai morrer. Então o moleque vai, se o moleque entrar em contato com ele, vai morrer. Então os pais estão correndo atrás de uma cura e tal, estão prometendo para ele. Em certo momento o pai vira assim: não, conseguimos um lugar, vamos levar você para lá para fazer um tratamento experimental, cobaia, né? Estão indo para esse lugar. Aí já dá para ver que o dinheiro tá ruim, porque o pai vai pagar a conta do hotel, falta dinheiro, o cartão é recusado, já tem que deixar o relógio lá, teve que dar o redondo pro cara da cobrança lá para poder pagar a conta, e eles vão embora. Até que chega nesse tratamento, nessa clínica, que é uma mansão antiga com cara de casa mal assombrada, óbvio, né? E daí pra frente ele vai ser tratado por uma doutora misteriosa nessa clínica que tem uma médica, duas enfermeiras. Ponto. Acabou. É isso. E essas três pessoas vão tentar salvar o moleque da morte. Quem me passou a dica desse filme foi a minha filha, Alice. Falou: pai, assiste porque eu quero falar mal dele contigo. O filme cumpre o que promete, pelo menos na minha opinião. É um bom passatempo, é um bom filme para o antigo Supercine, não sei se ainda existe lá na Globo, sábado à noite. Mas é um suspense com terror que ele cumpre o que promete. Não vai mudar o mundo, não vai mudar a vida de ninguém. Possivelmente daqui a alguns anos vai ser um filme esquecido, mas ele é um bom passatempo. Bom, então vamos falar sobre o filme com revelações. Quem não quiser saber o que acontece, por favor, retire-se da sala, vai para a cozinha tomar um café e volta depois. No filme do Eli, ele já está lá na clínica e tal, nesse casarão muito assustador, e ele vai ter que dormir num quarto, os pais no outro, porque a doutora diz que ele tem que ficar sozinho pro bem do tratamento dele. Tá, primeira noite o guri já começa a ter problema com fantasma, essas coisas, conta pros pais, conta pra todo mundo, ninguém acredita. Bom, qualquer pai mais erruela que seja, qualquer pai meia boca, já tinha colocado um colchonete lá do lado do moleque, ia dormir lá e pronto, resolvia essa parada. Se tem fantasma, o pai estava ali, se não tem, também o pai estava ali e ia cuidar da criança. Mas o diretor e o roteirista ele quiser deixar o guri se ferrando sozinho. Então ele ficou lá vendo fantasmas sofrendo. Tem uma menina que aparece no filme, que ela trabalhou no Stranger Things, Sadie Sink. Ela fazia Mad Max no Stranger Things. E ela tá do lado de fora da casa. Ela não pode entrar, o guri não pode sair, os dois ficam se comunicando pelo vidro. E ela vai plantando umas ideias na cabeça do moleque, aumentando cada vez mais a paranoia dele sobre a segurança daquele lugar, sobre será que é seguro ele estar ali. Ele fez a primeira parte do tratamento, foi ruim, a segunda parte foi ruim, tá morrendo de medo de fazer a terceira. Os fantasmas ficam assustando ele, eles aparecem, eles puxam, arrastam ele, tentam jogar para fora da casa e deixam uma mensagem que é um anagrama feito com o nome do Eli. Eli se escreve E-L-I, e eles escrevem lie, que é mentira em inglês, que é L-I-E. Além disso, a forma como eles escrevem isso, quando virado de cabeça para baixo, o lie vira 317. Esse 317 é o código que abre a parte
do hospital, da casa que é o hospital, onde está os arquivos, onde está a sala de cirurgia e onde está o quarto da doutora que cuida do Eli. Então, com esse código ele entra lá, pega as fichas dos antigos pacientes, descobre que ninguém sobreviveu e que, bom, se ninguém sobreviveu é óbvio que ele é o próximo, e descobre também que a doutora é uma freira, tanto ela quanto as auxiliares. Ele mexe mais pela casa e chega num lugar que tem um poço com uma tampa muito pesada, que ele não consegue mexer. Tem uma cruz e tem uns símbolos religiosos ali. Ele fica trancado ali e começa a ficar vermelho, passa mal, porque ali teoricamente o ar não seria purificado. Depois ele é encontrado pela mãe, ele não morreu. Ele pega uma cruz e dá-lhe na cabeça da mãe, vai tentar fugir e tal. É preso, capturado, o pessoal vai fazer o terceiro procedimento nele, e aí nessa hora se liberta os poderes dele, ele começa a ter telecinese, pega as auxiliares, a médica e as auxiliares, faz elas flutuar em círculos em forma de crucifixo de cabeça para baixo, depois toca fogo nelas. Resumindo, o moleque é o capeta, tá? Ele é o filho do demônio. E o tratamento que as freiras queriam fazer é mudar a genética dele para ver se ele virava um ser humano. A mãe dele não conseguia ter filhos, rezou para Deus, não deu, depois rezou para o diabo, então o diabo deu um filho para ela. E ela agora queria mudar a natureza desse moleque. Não deu certo, o moleque mata quase todo mundo, só sobra a mãe, e aí ele vai embora. O guri, a mãe e a menina ruiva, porque a menina ruiva também é uma filha de Satã. E a mãe agora vai ser uma serva de Satã dirigindo para eles. É o Uber do capeta. Podia ser melhor, eu acho que podia ser melhor, na minha opinião, se o diretor e o roteirista deixassem em dúvida se ele é ou não é, ou seja, tirassem toda a parte sobrenatural, psíquica, né, a telecinese. Tirasse a telecinese dos poderes, porque o guri tacou fogo no hospital com a mente. Tacou fogo na casa lá com o poder da mente. Mas podia ser melhor se deixasse na dúvida. Será que é ou não é? Eu particularmente gosto de filmes assim. Agora, isso é uma coisa. Mas eu acho que o filme pode ser observado por um outro ponto. E que ponto é esse que a gente pode analisar? Uma coisa que aparece muito é essa questão da confiança entre pais e filhos. Mentir ou não mentir. Isso está desde o começo do filme, fica aparecendo. Quando o guri faz um truque de cartas e a mãe, para agradar ele, mente. E o pai fala uma coisa e tal, e parece que é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. E depois ele descobre que a doutora não era doutora e que os pais sabiam da situação dele. Então, na verdade, é o seguinte, a questão é, o filme pode ser bem olhado assim, essa quebra de confiança, em que momento que os filhos começam a desconfiar que nem tudo que os pais falam é verdade? Em que momento que o pai deixa de ser o herói do filho? Esse rompimento. No caso do Eli, ele vem até muito cedo, porque o Eli parece que tem uns 11 anos, talvez, mas poderia ser mais. Para mim, isso é uma questão que parece muito na adolescência, quando o adolescente começa a se confrontar com o mundo real, o mundo que os pais apresentam e o mundo que ele experimenta. Então ele começa a confrontar essas informações e aí ele percebe, calma aí, meu pai não sabe tudo, minha mãe não sabe tudo e isso não é verdade. Por que eles fizeram isso comigo? E dá pra ver isso no filme, porque isso aí é um medo que tá se... É assim, os pais estão morrendo de medo que o menino descubra as verdades e o garoto está completamente desorientado tentando entender o que está acontecendo com ele. Porque aquele mundo que ele conhecia já não dá mais para confiar. Aquelas pessoas que ele confiava já não dá mais para confiar. Então eu vejo que o filme poderia ser uma metáfora para essa passagem da infância para a adolescência, onde as informações começam a se confrontar e a criança, o adolescente no caso, ele começa a ter que montar suas próprias hipóteses, teorias e aceitar aquilo que ele acha que é verdade ou não, independente daquilo que dizem que ele deve aceitar. Essa, pelo menos, é uma das formas que eu consigo enxergar o filme. Outro ponto que dá para debater o Eli, a questão é, o Eli
não é filho legítimo do pai que aparece no filme. O personagem que aparece ali, cuidando dele, tratando dele, sacrificando a vida financeira dele, ele não é o pai biológico do Eli, ele é um pai adotivo. Então, uma outra visão que poderia ser dada é o conflito de quem cria um filho que não é geneticamente seu. Não estou dizendo que eu gosto da abordagem e tal, mas pode ser uma forma de você encarar, porque o Eli, ele não é filho daquele cara, ele é filho do diabo. Mas podia ser filho de outra pessoa, filho de outro cara, de um amante, podia ser uma criança adotada. E como é que fica essa questão da criança que está... Porque essa verdade não foi contada para ela. Ele não sabe quem é o pai biológico dele. Então, como fica essa questão da criança que vai começando a perceber os indícios, o comportamento do pai vai se alterando, até que chega num ponto de ruptura em que a mentira não consegue mais sustentar. E ele descobre que não, calma aí, essa não é a minha família verdadeira, ou pelo menos essa não é a minha família biológica. Pode ser também, ou então eu digo que o filme Eli pode ser uma alegoria para um caso de adoção em que as coisas caminham de forma confusa, porque quando você não fala a verdade, você começa a criar uma mentira aqui, outra ali, para ficar enrolando a criança, até que uma hora esse negócio desmorona. No caso do Eli, morreram 4 pessoas, tocou fogo na casa, foi o demônio, né? Foi o diabo, literalmente falando. Mas isso também pode acontecer na vida real. Então são essas duas análises que eu faço do filme do Eli. Claro que como cada um monta o filme que quer dentro da sua cabeça, pode ser que a sua análise seja diferente. Se tu tiver alguma outra teoria sobre o que pode ser o Eli, comenta aí embaixo. Pessoal, esse é o filme de hoje. Espero que tenham gostado da dica. Assistam, comentem aí embaixo. Se quiserem que eu comente algum outro filme, deixa aí o nome. O Eli tá na Netflix, tá? Quem não conseguir, vai de torrent. O Google é o meu pastor, nada me faltará. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!